Então, 2 Coríntios 5, eu vou ler de 11 a 21. De 11 a 21, diz assim: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos ressuscitou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Texto maravilhoso, né? Eu vou falar sobre o tema Jesus, o Reconciliador. Se você vê, talvez na sua Bíblia, esse tema está assim, né? Esse texto está como tema o Ministério da Reconciliação. Jesus, o Reconciliador. Amém? Então, irmão, Jesus, ele veio com esse propósito. A obra do Senhor Jesus, é muito completa, né? Muito grande. Nós temos que só dar uma pinceladinha, uma relembrada, coisa que nós sabemos, mas vamos ressaltar, né? Jesus Cristo veio para resgatar o homem. Ele veio para reconciliar o homem novamente ao Pai. Deus Pai, né? Ele gerou o homem, ele criou o homem. Para quê? Para ser uma família. Entenda isso, né? Por isso que o Deus nosso Pai, né? A obra de Jesus, como está lá em João 1,12. Mas a todos, o quanto receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder. Qual o poder? De serem filhos de Deus. Então, nós fomos reconciliados através de Jesus ao Pai. Voltamos ao status de filhos. Antes éramos criaturas, mas Deus quer que todos sejam filhos. Amém? Então esse foi o trabalho de Jesus. Resgatar o homem. Transformar o ímpio em filhos de Deus. Eu devo também me sentir amado. Então, o inimigo sempre coloca querendo depreciar a pessoa. Pelo pecado, pelo seu passado, pela situação. Aí a pessoa fica, eu sou indigna e tal. Sim, todos são indignos. Mas você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Amém? Então você precisa se sentir amado pelo Senhor. E com isso nós não temos que servir para ser amado. Nós servimos porque nós somos amados. O amor atingiu cada um de nós. Amém? Glória a Deus. O resultado do amor é a graça de Deus. Então Deus nos amou tanto que Ele deu a graça. Ele deu
a salvação sem a gente ter que levar o peso que Jesus levou. Não é verdade? É muita bênção, é muito amor. Não dá para explicar, né? Então, a obra de Jesus, nós temos que entender essa obra, foi essa obra de resgatar o homem, reconciliar o homem a Deus. Amém? E ele também, ele quebrou a religiosidade. Deus, ele instituiu, lá no Antigo Testamento, toda forma de adoração. Aquilo era uma prefiguração do que viria quem? Jesus. Mas o homem, ele é religioso, sabe? Ou seja, ele procura fazer coisa de fora, mas não de dentro. A pessoa pode vir aqui, sentar, e cheio de coisa para resolver, não resolve nada. Você entendeu? Olha ali. Aí o outro vê e fala, não, fulano de tal é crente, homem de Deus. De repente não é nada, irmão. É até pior do que um ímpio aí. Não é verdade? Vamos jogar real, irmão. E Jesus Cristo, ele bicou isso tudo. Aquele negócio lá, todo santo e tal. Ele meteu o pé, irmão. Falou, ó, acabou. Começou pelos apóstolos. Ele não pegou ali quem estava no templo, um sacerdote. Ele pegou pescador, trabalhador, homem rude. Por quê? Ele falou, ó, eu vou pegar gente do zero, vou ensinar eles. Do zero. Esse povo aí não quero não. Os doutores da lei, ó, ih, rapaz, não quero esse povo não. Jesus veio quebrar a religiosidade. Então, Jesus tem que quebrar a sua religiosidade. Aquela reverência mecânica. Sabe como é que é o negócio? Entende? É aquele que ora o Pai Nosso, não sabe nem que orou. O que eu orei e tal? Rezei. Papagaio. Não, irmão. Quebra isso em nome de Jesus. Jesus veio para quebrar isso tudo e nos levar novamente ao Pai, ao Senhor nosso Deus. Também eu desejo ler Efésios 2, de 1 a 6. Olha só que texto, irmãos, que a gente começa a entender, dá para a gente ter um flashzinho dessa obra tremenda, desse amor do nosso Deus. Em respeito à idade, eu estou colocando o óculos aqui, mas... Efésios 2, de 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outras versões, né? Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Olha, irmão, isso aqui é coisa de doido. Estávamos mortos, insensíveis. Bom, isso aqui não pode ler como, tá, vamos passar para o outro. Imaginou a pessoa lambuzada no pecado, no adultério, na criminalidade, na mentira, na prostituição, na trapaça, na insensibilidade de Deus. Que o inimigo faz o que quer. Fala de Deus, a pessoa, isso aí. Vai levar seu dinheiro, rapaz, cuidado. Ih, rapaz, tá cheio de igreja aí, ó. É a empresa que mais cresce. O pessoal fala isso. E cada um tem uma placa. Tudo para arrecadar dinheiro. Ó, e fala. Nem pensa em Deus, não tem temor a Deus. Aí, irmão, estando nós desse lado, Ele nos deu vida. Vida que vem de Deus. Amém? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, isso é o espírito do maligno. Isso é o espírito do inimigo. Amém? Segundo essa direção.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, irmãos, filhos da ira. Por que ira? Porque o Senhor nosso Deus ama todos, mas haverá o juízo. E olha, se Deus está falando, dando essa oportunidade a muito, pode ter certeza que Ele irá cumprir. E é verdade, nós não podemos buscar o Senhor por medo, mas pelo amor que nos constrange, amém? Mas temos que entender isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E Ele, 6 ainda, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, nós estávamos mortos em nossas ofensas, pecados. Ele nos deu vida em Cristo. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, nos deu autoridade. Irmãos, literalmente Ele nos tirou da lama do pecado, da condenação, e nos deu um lugar de honra, de destaque. Esse é meu filho, essa é minha filha. Aí o inimigo fala, mas ele fazia isso, ele fazia aquilo outro e tal. É o meu espírito no vaso de barro. Vaso de barro, até podendo ser até insignificante, mas nele eu deposito o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos, a obra do Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, que nos resgatou. Nós precisamos entender essa reconciliação. Família, filhos, igreja. Aí foi instituída a igreja. Qual é a função da igreja, irmãos? Olha, é mais ou menos assim. É como se Deus em Cristo Jesus fosse o Pai, tanto é que é o esposo, né? Jesus, a igreja, a noiva. Amém? Então, essa é a união perfeita. O Senhor deu autoridade para a igreja. Para o quê? Para acolher, para abençoar, para proteger. E a autoridade vem ali do nosso Senhor Deus. Amém? Então Ele instituiu a família. Tanto é que a igreja, ela tem que ser família. Irmãos, você não pode ver a igreja como uma reunião de domingo e acabou. Que você não tem compromisso com o seu irmão. Se você não se preocupa com o seu irmão, isso não tem aqui. Isso não tem aqui. Nós oramos sempre por cada irmão. À medida que for crescendo, nós vamos continuar orando. Nós investimos na vida dos irmãos. O sucesso do irmão é o meu sucesso. Nós queremos o melhor. Em todas as áreas. Na espiritual, na física, na financeira, seja lá o que for, nas suas conquistas. Porque uma família, da mesma forma eu vejo assim meu filho, a minha filha. E você tem que olhar para o irmão do lado e amá-lo como um irmão. Desejar o sucesso dele. Amém? Proteger o seu irmão em amor. Até entender, de repente, cada um tem as suas manias, né? De repente tem ali, olha, mas o Senhor vai estar trabalhando na vida dele. Amém? Então isso é muito importante. Porque Jesus veio nos reconciliar juntamente com o Pai. Uma família com muitos irmãos. Amém? Também nós precisamos ressaltar a gravidade do pecado. Jesus Cristo teve que pagar esse alto preço. Por quê? Pelo pecado do homem.
Mas de repente, eu sei que muitas vezes você olha assim, mas eu não cometi nada de pecado. Não, eu sou uma pessoa do bem, sempre fui do bem. É lógico, aceitei a Jesus como Salvador e ficou melhor ainda, mas eu não tive nada. Mas o pecado entrou no homem. Aquelas atrocidades todas, nós somos consequência de tudo isso. Então, tenha uma posição na sua vida contra os erros, contra o pecado. É lógico, a base é o amor. Você tem que fazer isso tudo por amor, mas vai tirando da sua vida práticas erradas. Amém? Guarde isso, até mesmo o ímpio que não conhece o Senhor. Se ele for tirando da sua vida práticas erradas, ele deixa de alimentar a gente das trevas. Você entendeu? Percebeu? Esses agentes vão procurar quem está alimentando eles. Você entende? Por isso que um abismo puxa outro abismo. Então, vai se disciplinando, vai se organizando. Deixe as práticas erradas para trás e busque fazer os mandamentos do Senhor, buscar o mandamento do Senhor na sua intimidade, no seu oculto. É você e Deus. Não espere a sua esposa, seu marido falar, alguém falar. Agora, quando eu estou falando assim em geral, o Espírito Santo está apontando para você aquela coisa que você precisa se acertar. Então se acerte. Pede perdão ao Senhor e corrija o rumo. Não deixe práticas pecaminosas na sua vida. Ponto. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para que você vença. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Então ele veio nos transformar o quê? Em nova criatura. Um novo homem. Uma nova mulher. Uma nova natureza. Mas guarde isso, né? Que ele veio agora, aceitei Jesus, sou nova criatura, acabou. Agora você acabou de nascer. Você tem que se alimentar da palavra bastante, comer. Você tem que aprender a obedecer a autoridades, a se submeter. Você vê uma criancinha linda, não é verdade? Mas você tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Então é muito importante você aprender a viver em família, você servir ao Senhor, você crescer na palavra. Tudo isso você precisa fazer, mas você é nova criatura. Amém? É criado em você um novo espírito. A obra do Senhor é perfeita na sua vida. O homem ele passa a ter uma sensibilidade maior para com Deus. Ele fica mais até emotivo. Ele sente e busca a presença do Senhor. Mas se ele volta às práticas antigas, ele começa a perder isso. Ele começa a ficar insensível. Então, sempre busque o Senhor com um coração verdadeiro e puro. Amém? Glória a Deus. Olha, é versículo 11, né? Que nós... 2 Coríntios 5, 11. E assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor. Temor. Olha, se você ver, são três... É um tripé. No versículo 11 fala o temor e a fé. E no versículo 14 fala sobre o amor. Amém? Então, a pessoa aceita Jesus. Jesus veio resgatar essa pessoa abriu o coração. Então, primeiro o amor. Fomos atingidos pelo amor de Deus, viu? O amor de Deus. Deus amou a todos, sendo nós ainda pecadores. Fomos atingidos pelo amor de Deus. Depois, irmãos, é gerado uma fé e um temor
no nosso coração. O que seria? Vamos começar na sequência ali, do versículo 11, o temor a Deus. O temor seria a reverência. Temor não é unicamente você ter medo de Deus, mas gera o medo. Gera o profundo respeito da autoridade soberana de Deus. Amém? Saber que Deus vai julgar a todos. E também, como está em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, que você serve ao Deus Todo-Poderoso. Ponto. Então, isso exige uma reverência. Isso exige um temor gerado pelo amor, de zelar o nome do nosso Deus. Aí, você pelo amor, você pelo temor, você procura andar e agradar ao Pai. Nem quando os outros estão vendo você sozinho. Sabe quando você agrada mais o Senhor? Quando você está sozinho, que ninguém está vendo, em um local que ninguém te conhece, você anda em obediência no Senhor, no oculto. Sendo fiel à sua esposa, ao seu marido, sendo fiel a Deus. Amém? Então, o temor, a reverência, até mesmo na igreja, na congregação, buscar de coração ao Senhor, nas atividades da igreja, aproveitar isso. Amém? Na leitura da palavra no seu lar, buscar. Isso tudo é reverência. Isso tudo é temor a Deus. Amém? Fé. Aí fala sobre a fé. Irmãos, a fé, ela é importante demais. E isso tudo é gerado quando nós buscamos ao Senhor. Em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos que se não veem. O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é muito importante a fé. Tudo é gerado por fé. E a fé, irmãos, ela está no presente, ela não está no futuro. Você tem que ter agora. Alguém que aceita Jesus e tal, aí você pergunta, você está salvo? Sim, estou salvo. Tenho certeza. Por quê? Pela fé na palavra de Deus. E o Espírito Santo confirma no nosso coração que nós somos salvos. Então é importante você treinar essa fé de agora. É o que eu creio. Amém? A fé é crer na palavra de Deus, mesmo com todas as evidências contrárias. Então você está orando por um familiar seu, ou com uma questão de enfermidade, ou também para conversão, não sei. Você já vê aquela pessoa conquistada. Amém? Porque eu creio, eu tenho fé. Amém? A fé não é você ver, não, agora eu... Não, irmão, você vê antes. Vê antes e tem total certeza. A fé também cresce à medida que é exercitada, assim como o músculo. O músculo precisa de exercício para crescer com toda a atividade, A fé também. Então treine nas pequenas coisas que você vai atingir grandes coisas. Treine, ore, que você vai conquistar cada vez mais aquilo que você deseja em fé. Irmão, a fé é um canal para que os milagres ocorram. É onde tudo acontece, tudo se forma, tudo se transforma. Você conseguiu pegar aí? É pela fé que o milagre acontece. É pela fé que as coisas acontecem. Tudo é gerado por fé. Você viu ali orando para a questão das músicas ali e tal. Lá no início e tal, o pessoal até ria. Eu falo, Deus me deu uma música e tal.
Não, vou gravar isso aí. Vai. Você entendeu? Vou gravar. Meus filhos vão cantar isso aí. Por quê? Tenho fé. Você falar agora, eu já estou vendo. Não é uma bênção. Agora, depois que está, olha, isso não é fé, isso daí é... Então, nós precisamos gerar as coisas em fé. Deus, Ele procura corações sonhadores que creem na sua palavra. Aí Ele deposita, aí Ele trabalha. Lembra Davi, um desconhecido. Até quando o Senhor mandou o profeta Samuel ir lá ungir, não falou quem, ele pensou que era um daqueles. Não, está lá, tem um desconhecido. Mas uma conexão direta com Deus. Assim que nós temos que ser. No oculto, no desconhecido, ser conhecido por Deus. Deus precisa de homens e mulheres verdadeiros, que tenham fé. Amém? Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. É isso aí, né? Então, tudo é gerado por fé. Você precisa ter fé. E essa fé vem quando você lê a palavra, vem quando você vive a palavra e você começa a declarar a palavra em fé. Amém? Não declare aquilo que você vê nas situações. Irmãos, eu sou muito beneficiado, sabe? Que eu muito novo, me jogaram na igreja lá, irmão. Não sei nem como é que eu fui tão novo para a igreja. Mas foi uma bênção para mim. Era o meu refúgio. Porque eu vou ser sincero para você. Só tinha palavra negativa do outro lado, irmão. Eu não lembro de alguém. Olha, esse menino vai ser olha. Não, meu irmão. Não. Eu só lembro uma vez, quando eu era bem pequeno, a minha mãe adotiva, ela acho que estava tomando uns 5 comprimidos. Um era calmante, outro era não sei mais o que e tal. Estava na mesa assim, a gente ia estar valendo. Eu era bem pequeno. Aí eu olhei, eu falei, mãezinha, por que a senhora está tomando esse remédio? Aí ela se assustou, olhou para a outra assim, não sei quem estava do lado. Aí eu falei, Jesus cura. Hora que Deus vai te curar. Eu era pequenininho. Hora que isso não precisa tomar mais isso e tal. Ela virou e falou assim, olha o menino e tal. Ela falou alguma coisa, esse menino vai ser usado, alguma coisa assim. Mas irmãos, mesmo com toda a carga negativa, eu busquei a palavra de Deus para a minha vida. Eu me apropriei da palavra de Deus. Olha, não é fácil não, irmão. Não é brincadeira. Eu tive que romper barreiras. E muitas vezes eu até medito. Muitos me olham assim, não conhecem e vai achar até que eu sou muito arrogante. Não. Eu me apropriei da palavra de uma forma que é o que Deus fala comigo e não o que os outros falam. Eu não dou ouvido ao que os outros falam, é o que Deus fala. Deus fala que eu sou cabeça. Deus fala que Ele estará comigo, Ele está comigo e pronto. Que eu vou conseguir. Para não fazer tal coisa, eu não faço. Para ser fiel, sim, serei. Percebeu? Então, eu me apropriei da palavra de Deus. Faça isso na sua vida se você quer um resultado. Coloque a palavra de Deus, não o que os outros dizem. Sabe, pessoas que totalmente desprovidas do conhecimento de Deus, falam coisas maléficas para os seus filhos, né? Para os seus alunos, sei lá o quê. Então, busque o Senhor,
que Ele tem palavras boas para você, amém? Versículo 12, olha, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de vós, para que tenhais de responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Não, na verdade eu quero falar sobre amor, né? Eu falei sobre o temor, a fé, o amor, que na verdade é o versículo 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se morreu por todos, logo todos morreram. Esse constrange não é a pessoa ficar constrangida do que a gente entende hoje, tipo envergonhada, eu fiquei constrangido. Não, constrange, no original, diz assim, que nos aproxima, que nos insiste, nos compele, nos impulsiona a estar mais próximo do Senhor, a ser mais fiel ao Senhor, a amá-lo. Nos constrange. É tanto amor que não dá para a gente ficar sem reação, sem amá-lo também, sem renunciar, porque é muito amor que eu estou recebendo, dá até vergonha, sabe? É isso, é muito amor pela igreja de Deus, que expressa o amor de Deus. Muitos falam, olha, a gente sente muito amor de vocês, da igreja e tal. É isso, é do Senhor, que coloca no nosso coração e transborda para cada um de nós, da igreja do Senhor. É a igreja, amém? Então, o temor, a fé e o amor de Cristo deve ser a essência do novo nascimento. Então, você percebe que a pessoa não teve um encontro real com o Senhor quando não tem amor. A pessoa pode ser tudo, mas tem que ter amar o próximo, amar o seu irmão. O amor, irmãos, ele muitas das vezes, ele deve levar a nos corrigir uns aos outros também. Amém? Mas tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é amor. Ter cuidado no falar, avaliar. Irmãos, quantas vezes eu vi pessoas sair da igreja por bobeira. Bobeira. É uma palavra mal falada e a pessoa fala, não, falei mesmo e acabou e tal. Não é bem assim não. Se for direcionado pelo Senhor, não tem problema. Se a pessoa chegar e não gostar e sair, é ali Deus. Não tem problema com relação a isso. Pode ser quem for. Mas nós temos que avaliar a palavra, para que essa pessoa receba a palavra em amor. Amém? Cuidado. Olha, vale mais uma alma que o mundo inteiro. Então a gente tem que amar a pessoa. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu estava pensando, sabe por que hoje muitos procuram multidões? Primeiro para se esconder. E o líder para não tratar. Sabia que quando tem muita gente, às vezes a pessoa está ali naquele momento, não cuida de ninguém? É mais fácil, irmão. É mais fácil. Eu penso que é mais difícil. Não, é mais fácil. Porque está todo mundo, coloca os líderes ali para... Não, vai lá e tal. Cuidar mesmo, irmão. Acompanhar e tal. É difícil. Amém? Mas a igreja, ela precisa voltar ao início de tudo. Andar na direção do Senhor. No versículo 12, diz justamente isso, né? Uma vida sincera, não de aparências, mas de verdade, de coração. Que fala de aparência, viver de aparência, né? E não de coração. Amém? Amém. Amém. Olha também sobre amor, Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então,
Temos que ter cuidado com relação a isso. Tratar bem o nosso próximo. Porque o Senhor está de olho com relação a isso. Também eu desejo ler Isaías 26, versículo 3, 4. Diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada ou firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, a paz de Deus, quem confia. Deus dá a paz, quem confia nele. É loucura, irmão. Está lá a situação, então, olha, vai para a terceira guerra. Você não está preocupado? Não, irmão, já está tudo escrito. Eu estou na caminhada aqui, ó. Vai acabar o mundo se morrer. Estou com Cristo. Se não morrer, serei arrebatado. Tá bom, irmão. Consciência pura. Sempre pronto. Com a mochilinha pronta. Fazendo a obra de Deus. Buscando o Senhor. E lembro, você não tem que largar agora as coisas todas e se apresentar aqui, não. Eu quero viver para o Senhor aqui, não. Pera aí, irmão. Vai trabalhar, cuidar da sua família, vai crescer, vai montar a sua empresa. Corre atrás, irmão. E seja de Deus. Honre o Deus aí cada dia. Cresça, vai ganhar dinheiro, vai viver. Viva aí fora. Ganhe as pessoas para o Senhor. Seja digno. Mas saiba que está tudo escrito. Estamos caminhando para o fim. Amém? Confie no Senhor e você vai ter a paz. Muitos deles entram no desespero. Sabe, irmãos? A gente tem muitos problemas nessa época. Depressão, síndrome do pânico. A pessoa vê vulto. Não sei, é medo. Pessoa que não vai para a esquina, porque tem medo que não sei o quê. Pessoa... Irmão, tá difícil aí hoje em dia, hein? Isso falta de paz. Não confia no Senhor. Sabe, não deposita sua fé no Senhor. Não busca o Senhor verdadeiramente. Aí acontecem essas coisas. Então nós temos que saber a nossa posição em Cristo Jesus, que somos filhos. Lembra ali que o Senhor nos colocou nos lugares celestiais de honra? Então você tem que falar, olha, eu sou amado. Deus está olhando para mim. Ele cuida de mim. Eu não sou qualquer um. Você vai aumentar a sua estima. Você vai ter valor. Você vai começar a ser usado pelo Senhor poderosamente. Olha só, Deus não usa qualquer um, irmão. Não usa alguém, né, que está com uma vida toda pecaminosa. Pode usar sim para uma situação ou outra, mas não depositar sua glória. Isso que eu estou falando. Ele usa assim, ó, repentinamente, até um jumento. Não é verdade? Mas a glória de Deus é para os seus. Eu estou falando da glória. Entendeu? Só tem a glória de Deus quem renuncia. Quem fala assim, Senhor, é até a morte. Custe o que custar. Aí Deus, isso aí. Vamos procurar outra aí, que aqui já está garantida. Está difícil, tá, irmão? Pensa que é fácil, não. O homem é corrupto, interesseiro, vil, duas caras, 3, 4, sem palavra, tudo, irmão. A pessoa vai fazer um negócio, é uma pilha de contrato. A pessoa dá cana ainda, irmão. E muitos ainda falam que é de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, nada, seu safado. Vai pagar suas contas. Vai lá, desonrando o nome de Deus. Na hora de fazer,
E no shopping e tal você foi, agora se vira. Não é isso aí? Mas Deus é maravilhoso, Ele te ama. E eu também. Mas nós precisamos honrar o nome de Deus com a nossa vida. É lógico que as intempéries das situações, o Senhor sabe cada situação, cada problema. Mas, irmãos, o que tem crente dando calote aí? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Tem alguns até que são ditos pastores, irmão. Uma vez um rapaz chegou e falou: não, o cara tal. Irmão, cada coisa errada. Não dá, irmão. Então nós precisamos andar alinhados em nome de Jesus e valorizar tudo isso que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Irmãos, concluindo essa parte que eu falei, que depois vou continuar. Jesus nos substituiu, tomou o nosso lugar lá na cruz. Ele nos substituiu. Você entende? Você entende, irmão? Sabe o que eu vejo? Vou abrir meu coração com você. Quando você dá, muitas das vezes, para a pessoa, não está dado, a pessoa não valoriza. Não valoriza, irmão. A salvação é de graça. É lógico que há um preço. Jesus pagou um preço. É lógico que há um preço de andar em obediência, de corresponder tudo isso. Mas o mundo não valoriza tudo que Jesus fez. Ele substituiu. Ele deu o perdão e nós entramos com nossos pecados. Senhor Jesus. Ele deu amor e nós demos uma vida rebelde, sem amor, que viramos as costas para o Senhor. É isso. Ele substituiu, sofreu e ainda nos exaltou para a sua glória. Quer ver? Olha só, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quando eu e você, somos indignos, né? De carregar a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele é exaltado por isso. Olha, ele era um pecador. É um vaso de barro. Sem valor. Quebra, frágil. Mas meu espírito está ali. Amém. Glória ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, né? Romanos 8:35. Acho que diz: quem nos separará do amor de Deus? Vamos acabar com esse versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Quem nos separará? Quem vai nos tirar desse amor? Quem nos separará? Um amor tão tremendo que nos constrange. Amém?